Já. Olá, olá, olá. Conforme prometido, estou aqui com meu amigo aqui do lado, para quem estiver vendo, o Jorge Toneira, lá do Rio de Janeiro, que gentilmente decidiu gastar um tempo aqui com a gente, investir um tempo com a gente, para a gente continuar falando de compostagem comunitária. O Jorge é biólogo, né, mestre. Como é que foi no teu mestrado, Jorge? O nome do teu mestrado? Foi em engenharia ambiental. Em engenharia ambiental, é responsável pelo laboratório vivo da Conlurb, ele vai falar um pouco mais do que é isso. Ele faz um trabalho muito interessante num pequeno espaço, numa cidade gigantesca como o Rio de Janeiro. E contra tudo e contra todos, ele consegue ser, para mim, uma inspiração fantástica, porque eu não teria um décimo da coragem dele, um décimo do esforço dele, um décimo da energia dele para encarar as dificuldades que com certeza ele encara num contexto muito desfavorável muitas vezes, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Então, Jorge, eu estava conversando com o pessoal sobre compostagem comunitária e usei a tipologia que foi dada pelo Jorge mesmo, né, de compostagem coletiva, né, e fiz aquela tipologia de três tipos de compostagem coletiva, ou seja, aquela que é realmente comunitária, que a gente já discutiu, a gente já discutiu a questão institucional, eu não fui muito em frente com aspectos da compostagem institucional, porque não é essa a demanda, e é a diferenciação que você faz com aquilo que seria compostagem de natureza pública, né? Ou seja, aquela que ela nem é comunitária, nem é institucional, mas ela é pública, mas todas elas implicando na participação do cidadão. Me fala um pouco da tua experiência aí, como é que você vê essa coisa da compostagem comunitária? Como é que você vê assim? Fala logo assim, o que que você vê de bom, de prós e de contras e o que que você vê como mais possibilidade e menos possibilidade? Bom dia ou boa tarde aí, né, Cláudio? Agradecer aí, de antemão, a convite, a oportunidade de estar conversando contigo. E você é minha referência e inspiração aí já há longos anos, né? Hum? E, cara, hoje a gente ter essa oportunidade de virar, né, amigos, né, devido a essa inspiração mútua, né, vamos dizer assim. Sim. Bom, eu entendo que há, né, camadas, né, em relação a esse assunto de benefícios e aspectos contrários em relação à compostagem comunitária, e ao mesmo tempo há um grande potencial, e que na maioria das vezes não se adentra muito a esse potencial em relação à compostagem comunitária, o que pode ser feito, né, inclusive para além dessa reciclagem do resíduo orgânico. Então, de benefício, né, começando a falar o ponto positivo disso tudo, de antemão, é evitar que o lixo saia, vá para longe, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer sair desse paradigma de tirar o lixo da nossa frente, né, que esse é o grande, eu acho que o grande problema nosso mal atual não é nem em relação a onde vai colocar esse lixo, mas é essa lógica que a gente quer tirar o lixo da nossa frente, né? E daí se desmembra soluções tecnológicas que na realidade não atendem o todo, né? Muitas vezes essas soluções centralizadoras, centralizadas, elas simplesmente replicam essa lógica de tirar o lixo da nossa frente. Então coleta seu lixo e leva-se para longe, trata ele longe, mesmo que quando não é aterrado, mas é compostado longe, ou se gera energia longe, e essa energia não volta para quem gerou o resíduo, né? Não é distribuído de uma forma que isso atenda em termos de benefício social para as pessoas. Então, a lógica da compostagem em escalas pequenas, menores, como a compostagem comunitária, a compostagem coletiva, no âmbito mais local, territorial, regional, ela atende no sentido de fazer com que o cidadão ele compreenda que ele é parte da responsabilidade,
daquilo que gerou dentro desse metabolismo social da cidade, né? Então, comparando aí a cidade, né, do ponto de vista ecossistêmico, né, a cidade é um corpo e esse corpo está gerando seus próprios resíduos, seja eles resíduos públicos como folhas, gramas, galhos, ou os resíduos orgânicos alimentares das casas das pessoas, né? Sim. Então, trazer esse viés da responsabilidade compartilhada dentro de uma cidade, eu acho que esse é o principal benefício. Deixa eu E fazer uma pergunta depois, para você. Ah, pode, por favor. o benefício ambiental, né, do impacto ambiental positivo, que é justamente de você estar deixando de estar gerando emissões de gases de efeito estufa, né, acumulando o resíduo em determinados locais, como aterros sanitários, enfim, e evitando essas emissões de gases de efeito estufa, principalmente do metano, né? Além dos impactos, como a questão dos vetores, né? De transmissão de doença, Hum. a questão estética, né? De quando você deixa o resíduo na rua, na porta, esperando o caminhão passar, está interferindo também na qualidade estética ali da rua, né? Principalmente em locais turísticos, principalmente, Sim. né? Deixa eu fazer E uma- econômico no sentido de possibilitar um rendimento, uma economia local. Esses seriam os benefícios, né, mais diretos que a gente tem. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui no que você estava falando, porque eu acho que é um ponto que eu não falei no meu primeiro vídeo, e isso aqui é uma questão que nem sempre todo mundo tem muito claro. As nossas cidades, né, a partir aqui da Europa e depois isso se repete no Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades que foram sendo construídas aí no século XIX, XVIII, elas, quando se urbanizaram, elas tinham uma visão de metabolismo e de cidade como corpo que é muito complicada, né? Porque você tinha o centro administrativo, que é o cérebro, né? Você pode olhar a mesma arquitetura da cidade, né? Todas essas cidades mais antigas têm um parque central qualquer cheio de árvores, né? Tipo Nova York tem o Central Park, né? Aí no Rio tinha o passeio público inicialmente, quando foi feito aqui nas Caldas da Rainha. Tem dois parques, né? O Parque Dom Carlos primeiro e a mata lá, Dona Leonor, que era o pulmão da cidade, né? Aí você tem um lugar que é o estômago da cidade, onde você vai ter as compras, a feira, vai ter isso tudo. Aí você tem a cloaca da cidade, que os rios da nossa cidade estavam considerados como uma espécie de intestino, né? Inicialmente o lixo, depois passa a ser só quase que um sistema urinário, né? Porque vai tudo para ali. E você tem um enorme lugar de depositar essas fezes da cidade, né, que seria o lixo, essa é uma concepção muito do século XIX. E você falou de uma outra visão metabólica que ela está mais ligada a celular, né, um metabolismo celular, ou seja, cada célula, né, cada órgão tem ali o manejo dos seus próprios resíduos. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acredito que você está falando disso, né? Ou seja, Sim, essa sim. diferença É da visão porque. antiga de urbanismo que designa, esse aqui é o lugar industrial da cidade, então esse aqui são as mãos da cidade, né? O lugar operoso da Aham. cidade, aqui é o cérebro da cidade, aqui é o pulmão da cidade, e ali é a cloaca da cidade, né? Onde vai o lixo bem longe, né? Tem até um conceito da cloaca da época de Roma, né? Sim, vem Inclusive. da cloaca magna, né? Que aí foi depois É, quando a gente retoma no Renascimento, mas principalmente no século XX, cara, na Belle Époque isso é tomado assim, né? sim, sim. Isso remete até no nosso caso, enquanto Rio de Janeiro aqui, até Uhum, um contexto de racismo, né? Porque essa divisão em locais ou em castas, né? Porque aqui no Rio de Janeiro foi dividido tanto em locais, territorializando esses locais de depósito de lixo, quanto também em relação a quem faz o manejo desses resíduos. Então, lá atrás, por exemplo, na época do Império, eram os escravos, né? Que faziam esse recolhimento das fezes e dos resíduos orgânicos de uma forma geral, uhum, né? Então, tem um recorte social aí muito forte, principalmente no sim. brasileiro, especialmente aqui do Sumiu, Rio de sumiu teu Janeiro. som. Ó, opa. En- Entrou. E então, quando eu trago essa visão mais Metabólica. ecossistêmica, né, de metabolismo, é também a partir da minha visão como biólogo. E
né? Se a gente for pensar realmente dentro desse ponto de vista ecossistêmico, né? As coisas acontecem integradas no próprio corpo mesmo, nossas células, né? Elas metabolizam tudo, então individualmente elas é, excretam, né? Fazem seu próprio Reciclam também, né? processo, né? A própria Individualizado. célula ela vai para o mínimo, né? Ela vai para o mínimo, vai dar Sim, isso no mínimo. sim, exatamente. Então a gente não tem como compartimentar, né, essa lógica de resíduos. Ó, ali aquela região ali é que vai ser. É uma lógica isso, claro. Então, que na realidade eu penso é num processo de descentralização dessa visão, essa ideia de que universalizando a coleta numa forma só, você teria um tratamento só. E não, Eu acho que você tem. o modelo que a gente encontra nas nossas cidades de coleta de lixo não deixa de ser assim, né? Ou seja, eu pego aqui, eu passo carregando tudo e levo tudo para um lugar só, criando um problema que você falou, social, racial, né? Mas normalmente esse depósito, esse aterro sanitário, essa planta de reciclagem, ela está em algum lugar, né? Ela está perto da casa de alguém. Ela está numa Sim. determinada estrada, vai passar um determinado tipo de caminhão ali. Ou seja, vai ter um impacto no valor dos imóveis, no tipo de serviço que você tem, né? No tipo de odor que você sente, né? Porque está tudo Uhum. conectado. Mas vamos lá, porque eu sei que daqui a pouco nós temos que correr aqui e eu não quero fazer esse vídeo ficar longo, porque assim, que eu vou conversar com você aqui é 2 horas fácil. Vamos direto ao assunto. Quando você olha, um grupo de pessoas está interessado em fazer compostagem comunitária, ela fala assim, seu Jorge, eu quero fazer compostagem comunitária. O que que você faz com essas pessoas? Como é que você fala com elas? O que que você tenta checar primeiro? Bom, primeiramente a gente tem que entender, aí também entra a minha lógica como educador ambiental, né? Muitas vezes a gente quer ir já pular etapas, né? Ah, então tá, vocês querem? Então vamos montar aqui um sistema e tal, não sei o quê. E esquece que, de fundo, essas pessoas estão trazendo bagagens, né? Culturais, educacionais, suas realidades econômicas e, consequentemente, também seus interesses pessoais que muitas vezes são legítimos, né? Cada um ter seus interesses distintos. Uma coisa não anula a outra. Mas é importante a gente entender, né? Da onde parte essas pessoas, né? De qual o motivo e objetivo que elas querem em relação a isso, né? Então, ver também o nível de conscientização que elas têm em relação ao assunto, ao tema, né? Porque tem muitos mitos, né, relacionados ao assunto. Por exemplo, sempre as pessoas me perguntam o que pode ser colocado na compostagem, o que não pode, Uhum. tal. Então, essas formas de ver também os resíduos, né? Porque, inclusive, eu até posso mostrar já agora, né, o Cláudio, Ela, aquela pirâmide invertida, mostra aí. né? Eu acho que ela sintetiza muito bem essa questão aí com relação a como as pessoas veem, né? Então elas pensam logo diretamente, dá como solução a reciclagem do resíduo orgânico por intermédio da compostagem. E na realidade não, a gente tem que pensar e antes disso, né, entender os processos de alimentação, né, que a gente tem. Consegue botar em tela Ah, cheia? tá aparecendo aí, né? Ainda não, Tá né? Eu aparecendo, só botei, bota mas em tela acho que está cheia. demorando a compartilhar. Eu já botei para compartilhar, mas ainda Não, ele não tá aqui, apareceu. só tá precisando botar a tela cheia. Tela cheia, né? Isso, Tá. Então, por exemplo, aqui a gente vê nesse triângulo invertido sim. que a base ela está lá em cima, na realidade, né? Isso é a hierarquia nesse sistema de recuperação de alimentos e resíduos orgânicos. Então, na realidade, a compostagem ela não é nem a primeira prioridade quando a gente pensa na gestão do alimento e dos resíduos. Na realidade, tudo começa lá dentro de casa, pensar, entender esse processo. A gente tem que trabalhar a questão da alimentação, né? O desperdício alimentar, a possibilidade depois, né, do aproveitamento desse alimento, como no caso, aí já falando em mercados, por exemplo, na doação para bancos de alimentos, e no Uhum. caso de pessoas
de uma forma geral, a possibilidade da criação, né, de Animais. animais bichos, né, animais de criação, como galinhas, que é muito viável e muito necessário. Eu costumo falar que não. Foi até um aprendizado que eu tive com você, né, Cláudio? Uhum. Através da Casa da Videira, que não dá para fazer gestão integrada de resíduos de verdade, de fato, sem você ter o componente animal ali, né? O bicho, o animal de criação. Olha, porque a natureza é assim, né? A natureza não tem como. Aliás, Sim, se você não sim, botar animal, a natureza vai botar rato, vai botar barata, vai aparecer outro animal, né? Se não tiver um exatamente, animal de criação, vai exatamente. aparecer outro animal. Isso aí é uma coisa que as pessoas não têm É, em conta, né? Assim, é. inclusive, Então, eu vou pedir para a gente acelerar um pouco nesse pedaço, porque eu acho que aí é um ponto. Compostagem comunitária com animais é um troço que eu nunca vi funcionar, mas seria sensacional, né? Ou seja, aham, uma pequena hortinha, uma pequena granja com um pequeno área de compostagem. Isso é o mundo ideal, né? é. Vale, eu vou comentar isso mais na frente numa outra experiência, que Comenta aí. essa foi uma coisa que eu vislumbrei, né? Mas aí foi um sonho, né? Sim. Ainda não, nada que saiu do papel, mas Aham. no meu modo de ver é bem viável dentro de um determinado espaço, como um parque Sim. público, por exemplo, né? Então, esse processo de educação ambiental, ele se faz muito necessário para que, antes da gente começar esses passos, né, da própria, do próprio gerenciamento em si do resíduo, a gente entendeu o que leva as pessoas, né? Por que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas às vezes acham que tudo se resume a comportamento, né? E antes disso, as coisas se baseiam nos valores que a gente traz. Entende? As pessoas confundem educação ambiental com mero comportamento, adestramento de pessoas. E, na realidade, a gente tem que entender esses valores, a questão política, né? Uhum. Que o consumo é algo político, a alimentação é algo político, então os resíduos também é algo político. E aí, a gente partir dessa linha, essa visão da educação ambiental é o primeiro passo para a gente agregar essas pessoas. E até assumo aqui até uma meia-culpa em relação a um projeto que uma vez, já trazendo uma experiência prática, né? A gente, quando eu pude conduzir de mobilização para gestão comunitária envolvendo compostagem Uhum. no território aqui que eu atuo e moro, foi justamente pular na ânsia, na empolgação, né? Não Pular dar o tanta momento atenção à educacional. questão da educação. Mas siga, siga, siga lá adiante. Então, aí, né, só para resumir, nessa ilustração aí a gente tem, então, a geração do resíduo em casa, quando ele não pode ir para um animal de criação, aí tem a possibilidade de a gente fazer esse manejo dentro das nossas casas mesmo, né? Sim. Através dos minhocários, por exemplo, Que são animais. e que são animais, né, de criação também, né? Se a gente for olhar por um lado, né, como esse, faz todo sentido. Sim. E não, a gente não tendo essa capacidade ou condição espacial, né? Porque às vezes a quantidade de pessoas que moram dentro de uma residência não permite, né, a geração com a capacidade espacial. Aí é muito interessante entrar com a compostagem comunitária, né, ou coletiva, dependendo da situação, né? Comunitária, quando envolve realmente a participação de algumas pessoas dentro de uma área comum, em que esses resíduos são manejados de forma comum, conjuntamente, né? E não somente depositado. E aí, né, como a gente falou, entra aquela lógica de tirar da frente. O que a gente quer na compostagem comunitária é um envolvimento comunitário, né? E ali passa a ser também um espaço de aprendizado, um espaço de vivência, convivência, de debates, né, de uma construção social que vai até além da própria gestão do resíduo em si. Certo. E na impossibilidade, né, na ausência de ter um espaço mais comunitário, né, uma mobilização dessa, aí entra as compostagens institucionais, ou numa escala maior, né, como no caso de usinas ou biorrefinarias,
Olha, ou a gente vai ter que fazer ecoparques dois vídeos, e e esse aqui só tem 10 minutos. Uhum. Bom, acho que é melhor parar aqui, né, nesse ponto É, aí, nessa, no ponto eu da gente queria de compostagem, voltar. mas dá para ir além, né? Isso. O que eu queria ver com você. Eu vou voltar aqui para a A gente, imagem. é o seguinte, a conversa tá ótima. Eu garanto que o pessoal vai falar assim: pede para continuar com o Jorge. A minha pergunta foi aquela, né? Tá, o cara quer fazer a compostagem comunitária. Então, ele falou: primeiro componente, educação. Tá. E aí? O que que você percebe que as pessoas entram pensando que é uma coisa e acabam descobrindo que é outra e pode dar errado? Bom, há uma dinâmica social, né? Aham. E às vezes é difícil as pessoas, né, acertarem essa dinâmica social de quem faz o quê, né? Quem conduz. E, naturalmente, você tem sempre tem uma liderança natural que está ali no meio, alguém que puxa as coisas, né? E se Uhum. não tiver essa pessoa que puxa, né, esse grupo, naturalmente não vai ter nada a acontecer. Outra coisa importante é o seguinte: você tem que ter matéria disponível, né? Não adianta só você querer fazer a compostagem. Então, por exemplo, um fator limitante é a questão do carbono, né? Você tem a matéria rica em carbono, geralmente folhas ou gramas, né, secas. Pode ser poda também, mas aí a poda já é mais difícil, né? Porque envolve uma trituração, então você teria que ter um maquinário, um equipamentozinho, ainda que mínimo, pequeno, mas então pelo menos você ter as folhas ou grama seca na quantidade desejável em relação àquela quantidade de resíduo orgânico que está sendo proposto ser E tratado ali, né? esse é um dos primeiros desafios que você tem em qualquer compostagem, né? Porque a tendência de você virar um processo anaeróbico e ter cheiro e problema é enorme se não tiver as folhas ou resíduo picado, né? Ou material. É muito engraçado que em alguns programas tem uma insistência em separar, não sei se você vive esse problema, em ter resíduo orgânico daqui e pó de resíduo verde vai para lá. E não teve um bendito para juntar essas duas coisas. Às vezes tem uma demanda por resíduo de poda que vai para um determinado lugar e você, não sei se você vive essa situação também, as pessoas têm essa Sim, separação que é a coisa sim. mais ilógica do mundo, né? Aqui eu sinto um pesar, até uma dor no peito muitas vezes quando eu passo pelas avenidas aqui e vejo um amontoado de grama, né, que foi ceifado, né? E aquilo, você precisa de uma coleta seletiva para aquilo, né? Para que aquilo não se perca. E há uma demanda grande, né? Muitas pessoas já chegaram até mim, pessoal das redes de hortas comunitárias, por exemplo. Ô, Jorge, pô, eu queria tanto aquelas gramas ali que o pessoal é, Coleta, né? passa a ceifadeira e acaba o caminhão levando e tal. A gente precisava tanto, né? Porque realmente é um insumo para compostagem aqui, não só para compostagem, né, mas para horta, né, para fazer cobertura morta, Essa né, e outras coisas. é um trabalho ambiental feito pelas plantas de ter capturado aquele carbono e que ele vai acabar se perdendo, né? Em algum lugar vai se perder, deixar de ser incorporado no processo produtivo, no processo de compostagem. Então vamos lá. Nós temos aí esse problema também do material, quantidade de material gerado, ou seja, quem quer fazer tem que pensar primeiro quanto que a gente vai gerar, né? É. Calculando aqui, Então, meio quilo por dia por pessoa, que é a realidade aqui é. portuguesa, né? Então envolve uma questão sociotécnica aí, né? Tanto poder conectar as pessoas que estão interessadas, né, fazer aquele manejo ali, quanto também, no caso de não haver uma quantidade suficiente de resíduos car- de carbono, Carbono. você acessar o órgão de limpeza pública ou a empresa que faz o manejo desses resíduos públicos. Ou seja, o que eu tô percebendo você falar é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, se esse papo aqui tiver que acabar, a gente para, eu chamo de novo o link, a gente grava o segundo vídeo, para quem estiver assistindo já está na sequência, não vai ter problema, tá? Ótimo. É, é, eu acho que é uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, assim, que começou a juntar pessoas, você começa a ter complicadores, né? Você começa a ter, Uhum. eu manejar meio quilo por pessoa por dia, outra coisa, eu começar a manejar 5 quilos
por dia, 10 quilos por dia, 20 quilos por dia, 200 quilos por dia, e, por exemplo, pensar que isso vai ter que ter um equivalente em, em poda, em folha, né? Um espaço que me permita evitar percolação, evitar infiltração de chorume ou perda. Tem um modelo da UFSC que é muito bom, né? De, Uhum. de aproveitamento desse chorume, inclusive na própria, né, reciclando isso para dentro da própria compostagem. Mas fala E, mais aí. Outra e etapa. aí que entra, um outro complicador, né? Que é a questão espacial, a questão do lugar, ou seja, aonde vai ser feita essa compostagem comunitária, né? Então, você precisa de um espaço viável mínimo para que aquilo aconteça, né? Dentro da quantidade de resíduo também que está sendo proposto trabalhar ali. Então, é importante que, se possível, haja a, o aproveitamento do resíduo rico em carbono gerado ali bem próximo, né? Uhum. Para não ter Aí essas um parque dificuldades de é acesso. uma coisa mais ideal, né? Um parque ele vai ser sempre. Justamente. Aí, o que eu iria entrar era justamente isso. O parque ele assume essa figura aí muito importante nesse sentido, porque eu acho que seria o local ideal em relação à quantidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente está com já me vieram fazer um pedido esse mês aí, eu de férias. Falei, vamos tocar isso então quando a gente voltar, né? Dá possibilidade de fazer compostagem nesses parques novos que foram criados pela prefeitura. Tem uns 4 parques novos aí que foram criados recentemente, no ano passado, Uhum. e só em um dos parques, por exemplo, sai 2 toneladas de folha, né? Isso, às vezes, em uma semana, até menos. Em um dia, às vezes, dependendo do parque, é 1,5 toneladas. Então, é um cenário ótimo, né? Para você trabalhar a compostagem. Sim. Inclusive, na realidade, tem experiências aí, que eu até mostrar aí na imagem depois, do parque, por exemplo, lá em Paquetá, que foi feita uma experiência, que foi chamada de compostagem, mas que na realidade ali não era um processo de compostagem, porque era basicamente acumular folhas em um determinado local, né? Numa estrutura parecida de uma compostagem, né? Com uma leira fechada. Só que a gente sabe que folha sozinha, É, ela sem, demora a se decompor, né? 6 meses. No caso aqui do cenário do Rio de aqui Janeiro, que é como se clima fala tropical. sem o azoto, que aqui fala-se azoto, né? Tem o nitrogênio, o azoto, né? Hã? É, basicamente, quem vai reciclar aquilo é basicamente fungos, né? Que demoram, não só fungos, bactérias também, mas principalmente os fungos, que demoram mais a processar os resíduos do que as bactérias. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 1 minuto e meio para esse vídeo acabar. Eu vou fechar ele aqui agora, vou abrir outro vídeo, chamamos e continuamos daqui onde a gente está, tá bom? Beleza, Acho que beleza. é melhor assim. Deixa eu parar. Um abraço.